Meu amigo vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do Gigante da Colina. A gente vai falar muito sobre essa questão do potencial construtivo. Muitas pessoas falando que os 500 milhões já estão nos cofres do Vasco da Gama, já estão na mesa. A gente vai falar muito sobre essa questão. Iremos abordar também um jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. Grande expectativa para a gente ter conhecimento de como que o Fernando Diniz vai escalar esse time do Vasco da Gama diante de alguns retornos que teremos, né? Alguns jogadores aí são dúvidas também para esta partida. A gente vai falar muito aqui sobre a situação do Fernando Diniz, porque ontem houve uma reunião na cúpula vascaína e vai ser o jogo decisivo para o Fernando Diniz. Claro, a gente vai falar por demais aqui da situação envolvendo o mercado da bola, envolvendo reforços, porque a gente pode ter nos próximos dias o retorno aí de um tria perfeito, Vasco continua no mercado. Peço a você que ainda não integra a nossa família de vascaínos para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Não deixem de fazer parte. Vamos começar falando aqui sobre essa situação do potencial construtivo. Tem muitas pessoas aí lacrando, dizendo que a situação já está fechada, e não tem nada fechado, gente. Não tem nada fechado ainda. Fechado é quando está assinado. Perfeito? Pelo contrário, o prazo que foi estipulado para que verdadeiramente o empresário da Sodopar fizesse a situação do emprego, do depósito da grana, não foi feito. E mais, hoje há burocracias por parte aí da prefeitura do Rio de Janeiro que impede que essa situação seja feita. Então, o Vasco está aguardando um termo aí da prefeitura para voltar a negociar e finalmente receber essa grana aí. Essa é a verdade. O resto é gente que financia essa diretoria, são as mesmas pessoas aí que sempre gostam de lacrar. Vamos falar de Vasco da Gama e Flamengo, porque é o seguinte, as pessoas aí chateadas que a Globo ontem fez menção ao Arrascaeta sobre a situação envolvendo a artilharia do campeonato, não falaram do Vegete. O próprio Vascaíno avacalha o Vegete, pô. Mas, mais uma coisa, pessoal falando aí da situação do estádio, que a Globo estava colocando uma pilha ali para a situação sair mais rápido lá do Flamengo. Gente, pô, a Globo sempre foi um lixo e a Globo sempre teve um filhinho que foi o Flamengo. Nada disso chama atenção. Falando aqui sobre o jogo, tá? A gente ontem tomou conhecimento que a situação
Tom para a partida é muito duvidosa, sim. Tanto que ontem, quem treinou como titular, improvisado, do lado esquerdo, foi o Puma Rodrigues, tá? Há uma dúvida com o retorno do Hugo Moura, que cumpriu suspensão na última partida contra o Ceará, se ele será utilizado no setor de volância ou se ele permanecerá na zaga vascaína. O Hugo Moura, voltando para o meio, ele simplesmente vai jogar alguém para o banco, ou o Tietchan ou o Cauã Barros. A gente sabe aí que o Cauã Barros tem vindo muito bem, mas que o Tietchan é o homem de confiança do Fernando Diniz. O Tietchan ontem treinou normalmente e deverá ter condições para esta partida, né? E a possibilidade também ali do Hugo Moura jogar no setor defensivo ao lado do Carlos Cuesta, perfeito? Então vamos aguardar aí os próximos treinamentos do Vasco da Gama, que vai ser aí um jogo decisivo para a continuidade do Fernando Diniz no Vasco da Gama. Tem muita gente aí da cúpula vascaína que está insatisfeito com o trabalho do Fernando Diniz. E eu posso dizer aqui categoricamente que o Fernando Diniz continua aí no comando técnico do Vasco por conta da multa rescisória, que é algo muito grande, e também pela amizade que ele possui aí com o Pedro Paulo. Fernando Diniz, 7 jogos como mandante. Ontem saiu o relatório, só ganhou um. E mais, né? A gente tem aquela situação ali de que o Vasco da Gama não vence no estádio São Januário há 4 meses. É difícil de acreditar. Um aproveitamento do Fernando Diniz abaixo de 40%. Treinadores disponíveis no mercado sempre tem, como é o caso do Cuca, como é o caso do Ramon Dias, o próprio Vanderlei Luxemburgo está aí no mercado. O Vasco tem opções também de trazer treinadores estrangeiros. Agora, o que não pode é esse romantismo, porque o Vasco, o Fernando Diniz, tem uma média de 1 ponto por jogo, faltando 16 jogos. Se a gente for somar 16 pontos com 23 que o Vasco tem, vai bater 39 pontos. O Vasco vai ser rebaixado com essa média aí do Fernando Diniz. Falando aqui sobre reforço, o Vasco vai ao mercado até o dia 3 de outubro, pelo menos para trazer mais 2 reforços, tá? A gente passa isso para vocês. E a situação é a seguinte: não está descartada a possibilidade aí do JP, tá? JP retornar ao Gigante da Colina. Vai ser uma negociação aí que vai exigir muito aí do nosso Admar Lopes, porque o Avaí tem a prerrogativa de compra de 50% do jogador. Então, a situação é a seguinte: o Vasco tem interesse no retorno do JP, sim, mas o Avaí tem essa prioridade de compra. Então, o Vasco vai ter que negociar aí se quiser ter o Cria de volta. E mais, a gente fala aqui sobre a situação de zagueiro, certo? O Vasco continua aí as tratativas aí para tentar a contratação do zagueiro Messias. Vasco atrás também de volante, né? E também de atacante. Vamos ver se o Admar consegue, porque a gente precisa de reforço, concretizar essas negociações. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!